Em algumas. Ah, deixa pra lá. Depois você fala para mim, então. É, porque o que que acontece, gente? Como nós estávamos falando aqui, a gente tá numa sequência de lives, né, no nosso Esquenta Relacionamentos, penúltimo encontro, né, e nós vamos falar da menina birrenta versus a mulher adulta nas relações. Essa é uma sequência de lives preparatória para o nosso workshop que vai acontecer em agosto. E não sei se eu contei na semana passada, mas nós teremos também em Minas Gerais o evento, além de São Paulo, nós vamos fazer mais um em Minas, então vai ser muito legal. Dia 13 de agosto, em Monte Sião. Então, né, quem for da região e acabar vendo esse vídeo vai ser legal. Quem sabe estar lá com a gente também. Então, além de Socorro, Monte Sião, dois estados já, gente, que delícia, né? Arrasou. É. Então, vamos falar da mulher, da postura dessa mulher que está num relacionamento ou vai para um relacionamento numa postura de menina birrenta, menina fantasia, né? Eu vou falar um pouco de como é, como é que é estar na menina birrenta, o que que a menina fantasia faz nos relacionamentos e como é que a gente vai para a postura correta e permanece na postura correta. Porque a postura é um negócio que é bem nítido, realmente como se fosse a nossa postura aqui, né? A nossa postura real. Se eu não prestar atenção, eu sinto toda torta, né? Se eu não prestar atenção, eu me jogo na cadeira. Postura na vida é a mesma coisa. Se eu não estou com atenção, sento com atenção reta na cadeira, desando o caldo. É assim. Então, a postura adulta é um negócio que ela é uma base para as nossas relações. Só de relacionamento? Não, porque a gente sabe que para se relacionar na carreira, a postura adulta tem que estar 100% ativa, senão as pessoas, né, falam que você não está trabalhando direito, que você não está sabendo se posicionar nas reuniões e todo aquele contexto. Então, postura adulta ativada dessa mulher tem que estar como base. Acordei de manhã, eu já me coloco como uma postura ativada ali para o meu dia. Então, isso, primeira coisa, isso é uma coisa muito relevante e, de novo, precisamos estar atentas, porque senão eu relaxo na cadeira e aí eu vou como? Como uma menina birrenta, como uma menina fantasia. E isso pode desgastar um relacionamento, assim como pode fazer com que a gente não atraia um relacionamento. Afinal de contas, se a gente já começa mostrando a nossa faceta de uma menina birrenta, de uma menina fantasia que não está lidando com a realidade, as pessoas já não trocam com a gente, porque eles sentem ali, essa pessoa não tá disponível, né? Então, para onde que eu quero que a gente olhe um pouco hoje, né? Para o nosso comportamento frente ao que a gente precisa, e aqui, assim, ó, frisando essa palavra, precisa fazer para se relacionar bem, de um jeito gostosinho, que a gente está crescendo na relação, que a relação está sendo gostosa, uma jornada boa juntos. Por que que eu coloquei aqui a palavra precisa, assim, frisando ela? Porque não basta só querer. Relacionamento não basta só querer. E quem já percebeu isso, já passa à frente, já percebe, e fala, realmente, não basta só querer. Todo mundo um dia só quis se relacionar e viu que queria porque queria porque queria e o relacionamento não veio. Queria porque queria que o relacionamento melhorasse e o relacionamento não veio porque às vezes a gente tá vivendo o relacionamento e o relacionamento não tá legal. E aí a gente fala assim: "Ai, eu queria tanto me relacionar melhor. Ai, porque olha, meu marido isso, meu namorado aquilo", e as coisas não fluem, o relacionamento não tá legal, muitas brigas, muitas discussões, nada muito, frutífero tá acontecendo aqui nesse relacionamento. Querer não basta. Então nós precisamos ir para o relacionamento com algumas posturas, com alguns mão na massa, com algumas atividades. A gente vai pensar em pilares. Então, eu vou trazer aqui alguns pilares que fazem com que a gente se relacione bem, seja você já estando no relacionamento ou não. Então, como base, é a gente estar com a mulher adulta em cena.
Isso é a base para todo relacionamento. Mas tem alguns pilares. Pilar um para um bom relacionamento é que para você ter um relacionamento, você precisa de um homem. E aqui, não é, isso aí é óbvio, Dri. Não, porque muitas pessoas querem um relacionamento e elas esquecem que para isso elas precisam de um homem para fazer parte, para compor essa dança do relacionamento. E ela pensa, fala assim: ai, mas eu só quero um relacionamento. Qualquer homem, eu quero um homem que queira se relacionar. Só que só isso é muito pouco. E isso, primeiro, que não atrai ninguém. E segundo, às vezes atrai aquilo que a gente chama de dedo podre depois, né? Que a gente fala assim, ai, porque eu só atraio o homem que não quer nada com nada. E tiriri tororó. Só que o que que acontece? O que que significa essa palavra precisar? Precisar, primeiro de tudo, é nós mulheres assumirmos humildemente que a gente precisa de um homem, que eles têm aquilo que nós não temos e que a gente quer se relacionar com o diferente. A gente quer se relacionar com alguém que seja realmente totalmente diferente das nossas amigas e que eles não sejam uma amiga, que eles sejam um homem e que eles participem dessa relação. Faz toda a diferença, não faz? Eu tô vendo a cara da Sara, eu tô adorando. Então, essa é uma ficha, gente, assim, ó, valiosíssima, que quando a gente capta isso, a gente fala, uau, eu preciso olhar para esse homem, porque às vezes a gente não olha para o homem, a gente olha só para um relacionamento. Ah, eu quero namorar, eu quero casar, eu só quero um status do relacionamento. Não, a gente precisa precisar dos homens. Afinal de contas, para se relacionar, o relacionamento é troca. A gente já falou disso. Então, se não tem o outro ali, né? Deixa eu ver aqui o que que a Sarah comentou. Porque é a primeira vez que escuto essa parte do que ele não tem que ser nossa amiga. Uau! Isso é outra coisa. A gente. Isso é a menina fantasia, né? A menina fantasia aí dando as caras. O que que a gente fantasia na nossa cabeça? Que um homem, para ele ser um companheiro legal, ele tem que ser igualzinho à nossa amiga. Ele tem que fazer tudo com a gente. Ele tem que estar sempre ali. Ele tem que estar sempre conversando. E um homem, ele é de outro mundo. Sabe aquele livro Mulheres são de Vênus e os homens são de Marte? É exatamente isso. Lá no planeta dos homens, eles ficam mais em silêncio do que as mulheres. Quando eles estão preocupados, estressados, o que que os homens estão? Quietos. E a gente precisa o quê? Conversar com a amiga. E aí, eles colidem quando a mulher quer que o homem. Ai, mas você não fala nada, você não conversa comigo, não sei o que, não sei o que lá. E o homem fala, mas eu não tenho nada para falar. Ou então, o homem chega cansado do trabalho e ele precisa de um tempo para recompor as energias. E ele precisa ficar em silêncio. E a mulher, ela recompõe a energia dela falando. E ela chega, o marido chega em casa, ela começa a falar, 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 e ele fala: Meu Deus do céu, mulher, me dá 10 minutos. Então percebe que se a gente não está atento a isso, que é homens e mulheres são diferentes e a gente precisa se relacionar com o diferente, a gente vai para os relacionamentos e começa a ter atrito. Porque a gente fala, você não me escuta, você não me dá atenção. E isso para qualquer pessoa. A pessoa pode estar casada há 5 anos, 20 anos, pode ser que ela tenha ainda esses problemas. Por quê? Porque ela tá sem uma caixa de ferramentas que vai auxiliar ela a falar: não, eu sei como lidar com os homens. Eu sei como, que momentos acessar, como fazer. Eu sei que tem assuntos que eu vou falar com as minhas amigas. Ou seja, mulheres têm que ter amigas. A gente precisa desses momentos de sair, trocar, desabafar com amigas, porque isso é da nossa natureza. Então, esse é um pilar, assim, que, ó, já virada de chave aqui. Qual que é o segundo pilar? Para um relacionamento dar certo, a gente precisa se posicionar. Isso em qualquer etapa do relacionamento. Então, o que que eu tô falando de posicionamento aqui? Eu tô dizendo o seguinte: como que você tá agora? Você tá numa posição de ficante? Você se posiciona falando para a pessoa assim: ah, eu não quero nada com nada.
Ah, não, eu não quero namorar, eu não quero casar. Ah, não. Ah, a gente só vai ficar. Se a gente se posiciona dessa forma, o que a gente está dizendo para o outro é que a gente só quer isso, e o outro vai falar, beleza, ela não quer mais nada além disso. Quando a gente se posiciona para uma pessoa e diz, olha, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu não sei se vai ser com você, mas eu quero. Do mesmo jeito, se a gente está casada e a gente quer algo do dentro do relacionamento, você fala, amor, eu quero ter um filho no próximo ano. Como é que tá para você isso? Acordos, se posicionar e dizer aquilo que você quer, né? Como é isso para você? Porque sem posicionamento, como é que você vai para as relações? Com incerteza, sem escopos definidos, como é que o relacionamento vai adiante se a gente não se posiciona? Pode ser que tenha uma mulher dentro de nós que é a boazinha, a que quer agradar, que a gente já falou sobre ela, que é aquela mulher que fala assim: ah, não, 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 vamos deixar isso aqui depois, eu falo, uma hora eu falo, mas vamos deixar o relacionamento acontecer, depois eu falo sobre isso. Só que o posicionamento já vinha antes. Por quê? Porque precisa ter o terceiro pilar, que é definir acordos e definir os interesses em comum desse casal. Então, quando a gente define acordos, a gente sai lá da menina fantasia, da menina birrenta que quer tudo do jeito dela, e a gente senta numa mesa com dois adultos e conversa. Olha, o que que você está buscando? O que você quer? O que que você pensa para daqui 5 anos? E isso engana-se quem pensa que é só na época do relacionamento. Tem mulheres hoje casadas que acham que tá fadada ao relacionamento não dar certo, mas, né? Ai, porque agora a gente já casou e o meu marido pensa de uma forma e tarararara", e ela não conversa isso com ele, ela não consegue mais conversar com ele sobre esse assunto. Fica tudo desacordado, não, ela não sabe qual que são os interesses dele, ele não sabe quais são os interesses e sonhos dela. Essa falta de comunicação toda faz com que o casal não esteja alinhado. E isso seja em qual fase for. Eu mesma, toda hora eu tô alinhando com o Felipe, acordos e interesses nossos. Por quê? Porque a gente muda. E se a gente não conversa, o casal começa a se distanciar, porque aquilo que hoje os dois são, amanhã, se eles mudam, trocam de experiências, eles já passam a não ser mais. Um curso que eu faço, um livro que eu leio, me muda como pessoa. Ou seja, se eu não estiver sempre atualizando esse software com meu marido, uma hora o celular vai dar pife, né? Vai parar de funcionar, porque um atualizou o software um monte, o outro não atualizou o software. Então, é preciso trazer essa postura como base para que a gente possa falar sobre limites, acordos, interesses, né? E aí vem as trocas, porque um relacionamento, para poder trocar, a mulher, a mulher, um, a mulher, ela é a água. E a mulher, então, a água é isso aqui, né? Pensa que a gente tem um oceano. A gente tá lá dentro do oceano, né? Tipo aquela imensidão, aquela coisa gigante. Não, quem segura o mar? A gravidade? Leis naturais que a gente nem faz conta de quem tá segurando. Nós mulheres somos assim. Um dia a maré tá mais brava, um dia a maré tá calma, e nós somos isso, fluidez. Quem é o homem dentro de um relacionamento? O homem é o container. O homem é a parte estrutural, aquilo que passa firmeza, que a mulher, quando ela se relaciona com o homem, o que que ela diz? Ela diz assim para esse homem, ela fala assim: agora que me, eu posso me jogar dentro desse seu container. Aqui eu posso transbordar dentro do container, sabe? Então, quando a gente fala, não, agora eu vou trocar com esse homem, agora eu estou disponível para trocar e ir para essa relação, quer dizer, ela encontrou um homem que ela fala, agora aqui eu posso me jogar, aqui eu posso me tranquilizar que agora eu vou ser eu dentro desse relacionamento. Então é a partir daí que a mulher vai começar a trocar, quando ela tem segurança, quando ela fala assim, não, é com ele, agora eu vou me abrir. E ela se joga dentro desse container, né? Aquele container é o que dá sustentação, segurança para ela. E por fim,
uma coisa super importante. Então, deixa eu fechar aqui meu WhatsApp. Uma coisa super importante, o último pilar é a consistência da atenção à relação. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a gente tem uma ilusão, uma fantasia de que assim, ai não, agora eu tô namorando, agora eu não preciso fazer mais nada. Ah, não, porque agora eu casei, agora eu não preciso fazer mais nada. Não, 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 não. A brincadeira só começou, querida, no caso. Quando a gente começa a namorar, é aí que as trocas vão começar. Quando a gente casa, gente, é aí que a brincadeira começou. Então, a gente tem uma tendência a relaxar de novo. Senta na cadeira e fala: ah, agora eu, agora eu tô, agora eu tô namorando, sabe, gente? Então agora eu posso relaxar. Aí sai da postura adulta de novo, sai da postura da mulher e relaxa. E aí as trocas ficam, sabe, quando antes de namorar, tá sempre disponível, tá sempre atenta ao que o relacionamento, né? Tá sempre, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso responder a mensagem carinhosa para ele? Como é que eu posso ser gentil? Como é que eu posso mostrar a minha melhor versão para esse homem? Casou e começou a namorar. Não tô dizendo que os homens não façam coisas assim, tá? E aqui vamos dar esse disclaimerzão que eu esqueci de dar no começo. Aqui eu tô dando um cenário de um relacionamento saudável, aonde, mesmo dentro de uma relação saudável, a gente peca na postura. Não estou dizendo de relacionamentos que já estão ruins, tem violência, tem falta de educação, tem. Isso aí, gente, é outro cenário e aí é o negócio. Saia. Se coloque em movimento para sair dessa relação. Dado esse disclaimer, vamos voltar a gente relaxa, tanto o homem quanto a mulher. Mas nós mulheres, e aqui eu estou falando com mulheres adultas, eu espero que aqui todo mundo saiba que é de nossa responsabilidade fazer algo se a gente não está feliz com os resultados. Não vai vir ninguém nos salvar. Então, ou a gente faz algo, ou a gente vai entrar na onde? Na menina birrenta. Porque ele não faz. Ai, porque assim, ele não muda. E aí, minha querida, o relacionamento vai ficar assim eternamente. Até que alguém decida fazer algo por aquela relação. A consistência aqui é desse lugar. Nós mulheres, nós guardamos a parte emocional do relacionamento. Então, tudo no que tange a parte emocional, o interno da relação, é da mulher cuidar. Tem responsabilidades do homem? Claro, com certeza. Mas o homem, ele tende a acompanhar o ritmo da mulher. E aí, a mulher, com toda essa caixa de ferramentas que ela vai adquirindo ao longo da vida, se dedicando a isso, ela vai adquirindo técnicas e jeitos de fazer com que essa relação sempre esteja aquecida, mantendo a chama daquela, o centro da relação sempre com a chama acesa, sempre alimentando aquela chama, não deixando ela apagar, fazendo com que as trocas e os trocos estejam equilibradas, e assim a relação se mantém. Quando a mulher relaxa, as coisas começam a desandar, porque perde-se a consistência, e aí as coisas vão começando a trocar para aquele menos que a gente já comentou nos encontros anteriores. Então, para que tudo isso exista, vão ter o dia a dia, porque o relacionamento é o dia a dia. Então, vão ser as atividades do dia a dia que vão fazer com que essa relação se sustente. Não é só um evento isolado. Dia do casamento, dia do dia que começamos a namorar. Não, é o dia a dia. É no bom dia, é naquele momento que a gente vai pensar que o nosso marido vai convidar a gente para jantar, que o nosso namorado vai fazer alguma coisa para a gente vai saber receber, sabe? São essas coisas que a gente vai ter que fazer, que é dia a dia. Interessante quanto essa parte que relaxamos, as coisas desandam. É sobre isso. E isso a gente pode analisar em todas as relações. É muito isso. Então, a gente tem que estar atenta. Por isso essa postura ativada, por isso a gente pensa assim, gente, tem uma frase que um dia eu caiu a minha ficha e eu até trouxe ela aqui para a gente falar hoje, que a frase é: casamento, ele não é fim, ele é meio.
O sonho da garota fantasia, do casamento, da Disney, dos filmes hollywoodianos, traz para a mulher que ela precisa casar, né? Ai, não, porque para você ser bem-sucedida, você tem que casar, senão você vai ficar para titia, porque onde já se viu. E aí a mulher ela casa e ela fala: "E agora?" Ela não se preparou para o pós-casamento, para a vida, para o dia a dia de uma relação. Ela se preparou para casar. Ela mapeou na adolescência dela todas as coisas que ela precisava para como eu faço para atrair um homem e fazer com que ele se case comigo e eu queira casar com ele, que ele seja um homem bonito para mim e, né? E a gente esquece do como manter a chama dessa relação constante. E eu tô falando da chama da paixão, não só dela, eu tô falando da chama que mantém a colinha desses dois trocando saudavelmente para ter um relacionamento gostoso, uma jornada gostosa. Afinal de contas, quem aguenta um relacionamento onde só tem brigas e discussões? Tende-se ao fracasso. E é por isso que tem tanto estatística de divórcio hoje em dia. As estatísticas de divórcio trazem que a maioria dos divórcios são feitos por mulheres, as que mais desejam se casar. Então, olha, assim, o embolo que está nesse meio. Nós que queremos tanto nos casar, não buscamos ferramentas para fazer com que a gente tenha uma boa relação, depois que a gente tanto realiza o sonho. Então, isso é para que isso não aconteça, que a gente evite, né? Relacionamentos podem acabar? Podem acabar. Mas o que eu sempre faço uma reflexão é que a gente não se prepara para os relacionamentos. E como que a gente pode reparar nisso? Quando a gente é adolescente, quando a gente assiste televisão, filmes, a gente acredita que aquilo já é uma escola de se relacionar para nós. A gente fala: "Ah, eu já vi nos filmes como é que é dentro de um casamento. Ah, eu já vi na televisão e nas novelas como é casar e como é um dia a dia". E fora o relacionamento dos nossos pais. Então a gente acha que casamento é tipo assim, fichinha, sabe? É fichinha, a gente não precisa de treinamento, não precisa de saber nada. Só que não é isso, né? E eu vou trazer um pouco disso hoje. Então, além da consistência, a gente precisa sempre atentar às trocas e trocos, que a gente já falou no encontro anterior. Então, assim, aqui vem um outro ponto importante, principalmente para as casadas. Então, se o relacionamento ele está desequilibrado, o que que eu tô querendo dizer com desequilibrado? O casamento já tá, sabe, xoxo, tá todo mundo trocando meio que na discussão, sabe? Não tá legal a relação? Vamos sair da menina fantasia de achar assim, ai não, porque agora eu fiz 2 dias, eu tratei ele bem, eu falei com carinho com ele, eu fiz almoço para ele que eu não estava fazendo, eu lavei a louça, sei lá. Você mudou seus comportamentos. E você acha que o seu parceiro vai mudar do dia para a noite também. Depois de anos, o cenário estando de trocas para o negativo. Pensa, vocês estão trocando, um tá aqui, outro tá ali. Até isso se reequilibrar, leva tempo. Então a gente tem que pensar que não é do dia para a noite, não é fazendo duas coisas que as coisas vão voltar ao equilíbrio, gente. Não vai. A gente vai ter que pensar, é que nem quando a gente faz dieta. Vou trazer o meu exemplo pessoal aqui. Eu tô com uma porcentagem de gordura no meu corpo que eu tô tipo assim, meu Deus. Soltei o freio, tô com assim, 25% de gordura no corpo. O ideal, 18, 20. E para perder 5% é muito. Porque, assim, a conta, matematicamente, você precisa queimar um tantão de calorias para perder 1 quilo. É uma coisa de louco. Então, assim, eu preciso de uns 3 meses fazendo com calma uma dieta, um acompanhamento para que eu perca essa porcentagem de gordura do meu corpo. Não é perder peso na balança, é perder gordura no corpo. O que eu quero dizer com isso? É que um casal que está trocando para o menos há muito tempo, não é de uma noite para o dia que ele vai perder 5% de gordura, que ele vai voltar a se relacionar, né, com equilíbrio, todo mundo na paz, de forma verdadeira.
assim como para perder gordura você precisa de uns 3 meses de dedicação, para um relacionamento voltar a trocar, a gente também precisa de uma dedicação por um longo período de tempo. Não é só por uma coisinha ou outra que eu fiz. Ai, mas eu fiz e nada aconteceu. Mas eu fui super generosa com ele, mas não funcionou o que a Adri falou. Ah, isso não funciona. Volta a garota fantasia, a menina birrenta. Sai da birra e fala: calma, eu preciso me dedicar mais aqui. Não é da hora para a noite, não é fazendo a dieta da sopa que você vai perder 5% de gordura. É muito mais que isso. É uma dedicação, um empenho, são várias atividades que vão fazer com que você volte a trocar de forma equilibrada, do mesmo jeito que como foi para desandar o trem do relacionamento. Não foram várias discussões, desalinhamentos, falta de comunicação que foram fazendo com que vocês se afastassem? Do mesmo jeito, para fazer voltar, tem um caminho inverso que é proporcional. Então, aqui é bem importante a gente falar isso, porque o papo aqui é de falar sobre estar na postura adulta, e adultos sabem o tempo que leva os processos da vida. Vamos lá, beleza. E aí, por que que eu não quero que a gente pense que é fazer duas coisinhas e as coisas já estão equilibradas? Para a gente não cair na frustração, para a gente não se frustrar. Porque senão a gente fala assim, eu fiz, nada deu certo. E aí você desiste. Você fala assim, quer saber? Isso aí que a Adri falou não funcionou. Eu vou abrir mão disso. Quer saber? Desistir de fazer esse relacionamento funcionar e ser gostoso e ser uma delícia e a jornada ser boa. Abrir mão. Só que isso, gente, é muito perigoso. Por quê? Porque você não está abrindo mão de uma ferramenta, de uma instrução que eu dei. Na verdade, você está abrindo mão do seu relacionamento. Você está abrindo mão de fazer trocas gostosas, de se relacionar de um lugar muito bom com seu parceiro. Mas você falou: dá muito trabalho, eu não quero. Eu não quero ter esse trabalho todo, sabe? Perceba, é a sua vida, é a sua felicidade, é a sua, sabe? É a sua alegria de viver. Então, será que a tua vida, que a tua felicidade não vale o empenho? Entende? É nisso que a gente tem que pensar. E a menina birrenta, ela vai amar arrumar culpados. Então, o marido é culpado porque ele não faz, porque ele não colabora, porque a fulana me deu uma instrução que não foi tão boa. Porque eu vou procurar. é, Porque agora eu vou procurar outra professora para me ensinar. Agora eu vou para a igreja, eu vou procurar outra teoria, porque essa teoria não funcionou. E a menina birrenta e a menina fantasia, ela não se aprofunda em aprender algo para se relacionar. Ela fica trocando, tenta um monte de coisa, e ela fala assim: nada deu certo, tudo culpa dos outros. Eu ainda não encontrei a ferramenta certa. No fundo, é a nossa criança não querendo aprofundar, né? Então, toda menina fantasia, no fundo, acredita que já aprendeu a se relacionar. E ela acha que ela não precisa de mais nada. E isso é a maior ilusão de nós mulheres. E que quando a gente cai nessa real, a gente fala: realmente. Eu não sei me relacionar, eu não aprendi. Os filmes não ensinam nada e eu preciso correr atrás do prejuízo. Então, se você investe em você, antes de ter um relacionamento, ativa a sua postura adulta, antes de qualquer coisa, você concorda que você sai ganhando? É simples. Então, assim, é muito bom para quem é solteira e acessa esse conhecimento, mas e para as casadas agora, né? Será que as casadas estão perdidas? Que eu vou fazer, né, no caso, e eu que tô casada, como vai ser? Pra casada, a casada ela vai precisar falar assim: realmente, eu não procurei conhecimento antes, e agora eu tô pagando o preço de achar que eu sabia. Então ela vai ter que ir para uma postura de humildade e falar: eu vou procurar ajuda e conhecimento e vou me aprofundar, eu vou me dedicar a aprender a me relacionar de um lugar diferente. Porque o problema de nós mulheres é que a gente não quer admitir que a gente não sabe. E a gente, por fazer isso,
a gente vive um relacionamento triste, né? Um relacionamento difícil, porque a gente fala assim: "Não, mas se eu falar que eu não sei me relacionar, isso diz muito sobre mim, e eu não quero passar essa imagem de que eu não sei, de que o casamento não tá bom por falta de conhecimento meu". E você percebe que essa postura é uma postura de birra de novo, de arrogância por estar ali não querendo fazer algo, de pedir ajuda e de buscar conhecimento, porque ela fala: "Imagina, isso vai me expor a dizer que eu não sei me relacionar", mas isso é super ao contrário. Procurar ferramentas para se relacionar bem tem tudo a ver com você, não é sobre o outro, não é sobre o que os outros vão pensar, é sobre: "Eu vou fazer algo por essa relação, eu vou resgatar a delícia do início desse relacionamento, porque era bom". E esse é o grande ponto. Sempre que a gente está num relacionamento, resgatar esse começo, porque o começo é sempre gostosinho, né. O começo é aquela coisa, né. E aí a gente tá conectado com aquilo, é a coisa mais deliciosa, é um namoro eterno, é um namoro eterno. Então, para as maravilhosas que decidem falar: "Não, eu quero me relacionar melhor, eu quero ter uma caixa de ferramenta para não passar perreco", sabe. Essa mulher, ela vai sair desse arquétipo, dessa menina, que ela vai passar por uma jornada, onde ela vai descobrir a heroína dentro dela, a mulher fortuna, ela vai descobrir a donzela, aquela vítima, e depois ela vai atravessando, chegando na mulher selvagem, ela vai encontrando novos arquétipos, até chegar na onde? No arquétipo da rainha. Então é uma jornada chegar nesse lugar. Quem é a rainha? A rainha, ela consegue bancar a postura adulta dela por mais tempo. Por quê? Porque ela foi ganhando musculatura ao longo dos anos, ela foi entendendo, ela foi lapidando coisas dentro dela, que ela foi desenvolvendo essa postura. Quem é a rainha? Quando você vê uma rainha, você percebe a postura dela, sempre bem posturada, ela sabe ser estratégica, ela sabe colocar limites, ela sabe se comunicar, ela sabe como manter a chama de um relacionamento, ela sabe como se relacionar com as pessoas, ela sabe trocar. Então a rainha, ela é o ápice que uma mulher no meia-idade, ela pode chegar. E esse tem que ser o nosso objetivo, chegar no arquétipo da rainha. Porque caso contrário, a gente tá ou na donzela ou na heroína. A donzela é aquela que espera um príncipe vir salvá-la, e ela é muito indefesa e inofensiva para fazer alguma coisa por ela, então ela não consegue. E a heroína é a que faz tudo com a força do braço dela, e ela não sabe receber também. E você imagina ficar 40 anos nessa postura, gente? 40 anos assim, 50 anos para cair uma ficha, sabe? Então é um processo. E quanto antes a gente dizer sim para esse processo, mais a gente vai poder desfrutar da coroa. Porque a rainha, ela vai ser coroada e ela gosta de criar coroações. O que é isso? Ela gosta de falar assim: "Não, eu não quero só ficar, eu quero casar. Não, eu não quero só fechar uma parceria. Não, vamos fechar um contrato, a gente". Ela quer selar laços. Então é essa mulher que ela você fala: "Nossa, ela é decidida, ela tem postura e ela é doce". Essa é a rainha. Ela sabe o seu lugar no mundo, ela sabe o borogodó dela, das mulheres da família dela. Ela sabe o que que ela tem que aprender com os homens e sobre os homens. Ela sabe o potencial de uma integração entre o feminino e o masculino dela. Ela sabe os verbos que uma mulher precisa ter em cada um dos relacionamentos dela. E ela sabe muitas outras coisas que ó, nem vou chegar aqui no detalhe que é muita lista do que a rainha sabe, mas ou seja, né, a rainha é o ápice de uma mulher e quando ela tem essa caixa de ferramentas, ela, minha querida, ela não passa apuros. Ela sabe que não é: "Ai, casei e ponto". A rainha sabe que quando ela casou,
É aí que a brincadeira começa. Por quê? É aí que o império dela vai começar a ser construído, você concorda? É ali que o império vai começar a ser construído junto com o homem dela. É ali que ela vai criar a família que definitivamente é dela, porque até então ela tá na família do pai e da mãe dela. Então ela não tem um império. Aí ela vai construir um reino, ela vai expandir territórios, ela vai ter filhos, ela vai deixar para próximas gerações, ou ela vai fazer o quê? Não, eu não quero ter filhos, mas eu quero fazer projetos, eu quero contratar muita gente, e ela vai passar a vida adiante a partir do império dela. Olha que coisa mais rica. No fundo, é prosperidade, é crescimento, é relacionamento, tudo é pro mais. É o caminho da vida, né? É o caminho do mais. Então é muito lindo ir para esse arquétipo da rainha. Então, o que, que eu quero que a gente reflita? E depois eu vou mandar essas perguntas lá no grupo também, para ficar lá. Quantas horas você se dedica por dia ao relacionamento? E para quem é solteira, quantas horas do seu dia ou quantas vezes você está atenta a estar aberta para as trocas, para receber das pessoas uma gentileza, para receber dos homens, para receber de seja lá quem for. Uma pessoa abrir a porta para você e você falar obrigada. Um Uber pegar e falar para você assim: pode descer com calma, moça, eu espero. E você fala: ah, muito obrigada. Obrigada mesmo por você não ser, sabe? Um trator que passa na frente do Uber, sai correndo porque acha que o Uber você está atrapalhando o Uber, sabe? Quanto você está atento a essas trocas no dia a dia com qualquer pessoa, quando você deixa as pessoas fazerem por você, carregar uma sacola, quanto você está atento a que o marido possa fazer isso para você se você é casada, quanto você está atento, atenta, né, a manter a chama do relacionamento acesa. E eu não estou dizendo aqui sobre afazeres domésticos. Não é sobre o quanto você se dedica à casa, aos filhos. É sobre o quanto você se dedica ao seu homem. Porque às vezes, por a gente precisar e querer um relacionamento, a gente esquece do homem. E fala assim: ah, não, agora eu já sou casada. Deixa o ser humano ali no sofá, esquece que ele existe e fala: pronto, realizei meu sonho, eu só queria estar casada. Nem pensei no homem. Agora ele tá ali e ele fica um estorvo no sofá. Deus me livre, né? Deus me livre, que isso seja só um cenário bem utópico aqui que eu tô falando, né? Então, é, deixa eu ver aqui. Eu tô fazendo esse esforço, treinamento de ser receptiva e não ter a primeira iniciativa em tudo e ir para a heroína. É um desafio que a gente tem que se segurar, né? Porque senão esquece e sai do papel da mulher que está pronta para receber e entra na heroína fácil, né? É um desafio deixar as pessoas fazerem por nós. Mas é treino e é estar atento com a postura certa para poder para a gente ficar mais confortável nesse lugar. De falar, não, eu consigo receber, sabe? Eu banco aqui, eu fico bem. Porque esse é o lugar que a gente tem que estar confortável em estar. Se não, para que você precisa de um homem? E coloque aí nas reflexões. Para que eu preciso de um homem? Para quê? Em termos de postura, a outra pergunta que vai ser em termos de postura, não é de ações. Ai, que ações que eu venho fazendo, não, é na minha postura. As ações que eu venho fazendo para me relacionar, seja com qualquer pessoa, elas têm me levado para o mais ou para o menos. A minha postura diante dos relacionamentos tem me levado para o mais ou para o menos? E essa é interessantíssima, que é a pessoa que você vem sendo, se relacionando com as pessoas.
É uma pessoa que você gostaria de se relacionar? Se torne a pessoa que você gostaria de se relacionar. Não exija do outro uma postura se você não está sendo a pessoa que você gostaria que fossem com você. Então, antes de você levantar qualquer pedra ao parceiro, aos colegas, a qualquer pessoa que você se relaciona, pensa: calma, peraí, eu tô sendo uma pessoa bacana? Eu tô sendo uma pessoa legal? Se não, 2 passos para trás, humildade, fala: não, deixa eu me trabalhar nesse aspecto, deixa eu ser uma pessoa legal, ver se as pessoas não vão passar a me tratar melhor a partir disso. E então, se mesmo assim as pessoas não me tratarem bem, aí eu tô no lugar errado, aí eu me retiro e vou para um lugar que esteja mais adequado a quem eu sou agora. Porque o que a gente tem que refletir, minhas queridas, é o seguinte: o relacionamento que você tem hoje está sendo fruto da sua disposição para fazer as trocas dentro dessa relação. Então, se você não está disposta a fazer boas trocas, isso é fruto das suas próprias ações. Então, é meio que você está colhendo aquilo que você está plantando. Plantem boas sementes. Esse é né? O final das contas é isso. Do que, do quanto você se dedica a cultivar a chama acesa, né? E por fim, o quanto você se dedica a melhorar essa relação, a parar arestas, elevar a medida de troca dentro desses relacionamentos. Fazer, fazer, fazer só não adianta. É preciso fazer, analisar, analisar o aspecto emocional, se aquilo que está sendo feito, o outro está recebendo, se o outro está te dando em troca, se essas trocas estão sendo saudáveis e melhorar essas trocas. É como se a gente estivesse trazendo todo aquele aspecto de uma empresa para uma relação. Se você fica fazendo um monte de coisa e você não mede o resultado, você concorda que você fica fazendo um monte de coisa, se perguntar para você, e aí, Sarinha, tá dando certo? Ah, eu não sei, não tô analisando. Você precisa analisar. Tá saudável? Tá indo pro mais? A gente tá bem nessa relação? E isso, eu não vou dizer que é função da mulher, mas cabe à mulher fazer. A mulher analisar. Deixar isso pro homem é pegar e dar a sua felicidade na mão do outro, e esperar que o outro te faça feliz. Não. Deixa pro homem aquilo que é do homem. A esfera dele é outra. Faz aquilo que é teu. E aí você vai começar a colher resultados a partir de então. E se não estiver tendo bons resultados, procura alguém que sabe. Vai aprender, vai pesquisar sobre isso. Os conhecimentos, eles precisam, gente, que alguém abra a porta para você e deixe você entrar para adquirir aquele conhecimento. Então, existe um preço, requer um esforço de tempo, dinheiro. Não é simplesmente a gente falar assim, ah, eu vou aqui ficar casada, que uma hora eu aprendo. Não é isso. E é por isso que eu ensino isso. Porque eu passei por essa jornada e fui captando essas informações, falando: uau, gente, não é a Deus dará, não é filme de Hollywood. Tem método. E quando a gente pega todos esses métodos, a gente tem um relacionamento gostoso. E isso é maravilhoso, né? Então, né? Postura de menina, já vamos deixar ela de lado. Essa dia eu quero do meu jeito, eu quero do meu modo. Vamos deixar essa criança para o momento do quê? Da brincadeira. A nossa criança, ela pode entrar em cena, mas que horas? Na hora da diversão. Porque não dá para ser aquela pessoa também que agora é assim, né? Rígida. Não, porque agora eu sou uma postura de rainha, agora eu tenho que ser rígida. Não é sobre ser rígida, meninas. Não. É sobre estar com a postura da mulher ativa. Mas na hora que for para brincar, para se divertir, bota a tua criança para jogo que vai ser uma delícia. Ele vai ver a sua melhor faceta ali na hora da diversão. Então é saber usar, é saber usar. E se você se viu nessa postura que eu falei hoje, isso é muito bom, porque com isso agora você vai ter insumos, né, para fazer diferente, para mudar, para se desenvolver.
Isso que é importante. Antes a gente estava, às vezes, num nível de cegueira que a gente não se via. Ah, nem sabia que isso existia. Agora eu vejo e eu posso fazer algo de diferente. Aqui mesmo eu já trouxe muitas coisas que dá para ser feito, tipo, a partir de amanhã, que dá para já ir mudando e ir colhendo esses frutos, como a Sara mesmo falou, essa questão de, né, deixar o outro fazer por você, receber, abrir espaço para o outro. Então são pequenas coisas que você já começa a colher os resultados, né? Você já começa a perceber, uau, nossa, que delícia, né? Então, é levantar a coroa e falar, não, senão ela vai cair e, sabe, deixa eu resgatar aqui minha dignidade, deixa eu resgatar o meu lugar de poder, deixa eu, né, ir para essa postura de rainha e ser feliz. Porque existe como, não é só casar, não é só o status do relacionamento. Tem uma vida boa junta, gente, que dá para ser vivida. Então, por hoje era isso. Como ficamos? É bastante coisa, muita coisa para refletir. Nossa, é muita coisa, Sarinha. É bastante coisa, mas é bem interessante, porque eu tô em um momento, né, assim, tipo, aberta para novas relações, então é bem interessante conseguir saber, assim, e ir moldando a própria postura, assim, porque realmente eu tô nesse processo. Eu me sinto no início desse processo entre a donzela e a heroína, aquela coisa de ir se percebendo, sabe? De ir identificando aquilo e também ir se possuindo, assim, tipo, de conseguir entender que eu consigo ser dona da minha própria felicidade para conseguir transbordar com o outro, sabe? E não ficar dependendo do outro, no sentido de esperar que o outro me dê a felicidade e tal. Então, eu tô exatamente nesse momento, assim, de me percebendo, assim, sabe? Nesse caminho. E aí, no meio disso, eu estou aberta para, assim, chegam pessoas, né? As pessoas estão aqui comigo. Então, também é interessante ver esse percurso e aplicar aquilo que aos poucos eu vou colhendo e que eu vou conseguindo dar os passos aos poucos. É interessante ver os resultados e tudo. Então, é muito legal, assim. É desafiador, assim, porque você realmente vê que precisa treinar mesmo, é sair de um lugar de comodidade, assim, de você sair 100% do local que você está habituada. E dessa, por exemplo, eu vou entender a fundo melhor essa mulher birrenta, assim, na verdade, a fantasia, porque eu acho que eu estou mais na fantasia do que na birrenta. Mas é sair dessa posição, assim, tipo, mesmo que não arranque, assim, eu me sinto nessa, sabe, nessa, né, assim, e aí, e conseguir estar nessa posição de mulher adulta e conseguir ter né, essa fluidez necessária para as relações funcionarem, para que eu consiga, né, me pertencer de uma forma assim, que eu consiga me bancar como uma rainha e consiga também ter boas relações. Então, eu tô nesse começo aí do processo. Tá bem interessante, assim, são muitas mudanças internas, muitas decisões, assim, tomadas, né, e tal, mas é bem interessante. Ai, que delícia. Eu tô empolgadíssima, tô adorando ver tudo isso acontecendo assim. É muito bom, Sara, você não tem noção. Ai, que bom, que bom. É muito bom tomar consciência, porque daí você vai fazendo isso que você tá fazendo. Ai, tô empolgada pelo seu processo, viu? Que bom, vamos juntos. Vamos juntas. Eu vou depois mandar as perguntas lá, caso você não tenha anotado 100%, mas eu mando lá também, tá bom? E a gente vai se falando. Semana que vem tem o nosso último encontro. Foi ótimo, espero que você tenha gostado. Eu amei. Ai, que bom. Um beijo, boa noite pra você. Beijo. Tchau. Tchau.